Então, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente pensou em abrir um quadro novo aqui no canal da Justiça Restaurativa Crítica, que a gente vai chamar de Jovens Pesquisadores. E nessa nova ideia que a gente está trazendo aqui para o canal, a gente quer trazer jovens pesquisadores que estão iniciando a trajetória acadêmica ou que iniciaram há pouco tempo a sua trajetória acadêmica, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da iniciação científica e desse contato com a pesquisa desde o início, né, da graduação ou que seja durante a graduação. Então, antes da gente iniciar aqui a conversar com a nossa convidada de hoje, lembrando que para quem ainda não se inscreveu no canal, façam a sua inscrição e ativem também o sininho para receberem as notificações quando tiver vídeos novos. Bom, então vamos lá. Para iniciar esse quadro, a gente convidou então a pesquisadora Sara Vieira Rodrigues, que está aqui com a gente, e que participou como pesquisadora auxiliar na elaboração do relatório analítico propositivo Justiça, Pesquisa, Direitos e Garantias Fundamentais entre Práticas Retributivas e Restaurativas, a Lei Maria da Penha e os avanços e desafios do Poder Judiciário. Esse relatório foi publicado em 2018 e é um relatório muito importante para quem estuda justiça restaurativa. Foi contratada, né, esse relatório, essa pesquisa, pelo Conselho Nacional de Justiça, né, pelo CNJ, por meio de um edital de convocação pública e que acabou, então, sendo realizado pela Universidade Católica de Pernambuco, né, e coordenado pelas professoras Marília Montenegro Pessoa de Mello, Fernanda Cruz Fonseca Rosenblatt e Carolina Salazar Larmé Queiroga de Medeiros. Então, além, claro, das coordenadoras, que inclusive acho que a gente vai fazer um vídeo com elas no futuro, também tiveram outros pesquisadores envolvidos, e entre esses pesquisadores envolvidos nesse relatório, nesse importante relatório, estava a Sara. Então, foi por isso que a gente convidou ela hoje, e estamos muito agradecidos dela ter aceito o convite para essa nossa conversa. Então, primeiro, seja muito bem-vinda, Sara. Muito obrigada, Melina, é um prazer. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de contar um pouquinho sobre esse passo tão importante na minha graduação. Foi minha primeira pesquisa e, ao mesmo tempo, foi algo tão grandioso que é até difícil acreditar que foi a primeira coisa que eu acabei entrando na graduação. Sem dúvidas, mudou meu caminho como estudante. Que legal, que legal. Então, Sara, começo perguntando, né? Como foi que você se integrou a essa equipe para realizar o relatório? Então, eu era estudante do terceiro período, lá na Católica. Eu era aluna da professora Marília Montenegro, de Direito Penal 2, e eu era vinculada a outro grupo de pesquisa de Direito Constitucional. Até então, eu não era participante do grupo Asa Branca de Criminologia na iniciação científica. Mas, por um acaso, um dos alunos que iria participar teve um imprevisto, teve uma situação que ele acabou desistindo da pesquisa e não integrava mais o grupo. E em virtude dessa aluna, a professora Marília, e já tinha alguma afinidade com ela, eu participava muito das aulas dela, gostava demais da cadeira, e ela chegou e ofereceu a proposta de, estamos fazendo uma pesquisa nacional, vários estudantes da graduação estão participando, porque todos que estavam vinculados ao PIBIC, no Grupo Asa Branca, participaram também. Então, assim, não foi só eu como aluna, mas vários alunos. Então, foi uma oportunidade que beneficiou um grande contingente, se a gente for para pensar, assim, acho que tinha em torno de 8 a 10 alunos, então foi uma mobilização incrível da universidade, e eu topei, sem ter a menor dimensão do que seria, por ainda ser praticamente caloura, mas topei e foi a melhor decisão que eu poderia ter feito. Então eu caí meio que de paraquedas, mas felizmente deu tudo certo. Sim, é muito importante esse teu relato para a gente ver como as oportunidades aparecem, né? E muitas vezes causam mudanças bem interessantes aí na nossa trajetória. Então, eu queria te perguntar se essa participação
gerou mudanças na tua trajetória acadêmica e como foram essas mudanças? Sem dúvidas. Acho que a primeira de todas foi meu primeiro estágio, porque nossa pesquisa de campo foi em varas de violência doméstica, e a partir da pesquisa de campo eu pude criar uma proximidade com a chefe de secretaria da vara, com a juíza, e isso me proporcionou meu primeiro estágio, já começou daí. E também, a partir dessa pesquisa, eu entrei na iniciação científica do Grupo Asa Branca de Criminologia. Não fazia parte, como eu havia explicado, e entrei na iniciação científica. E desde então, eu não parei mais. Porque a partir disso, eu conheci a JR, que não tinha a menor ideia do que era. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, assim, eu fiquei, meu Deus, acho que isso é mediação, arbitragem. Eu não entendi direito o conceito, era completamente perdida. E isso foi abrindo várias portas, tanto academicamente, porque me proporcionou um novo campo de estudo, que eu muito provavelmente não conheceria se não fosse iniciação científica, quanto nesse campo de estágio, de ter sido o meu primeiro estágio. E com pesquisa científica, eu acabei entrando em outros projetos mais pessoais. Por exemplo, escrevi meus primeiros artigos, que era uma coisa que provavelmente eu não teria feito se eu não tivesse entrado na iniciação científica e não tivesse participado do relatório. Porque eu pude ver que, poxa, eu posso fazer isso, sabe? Porque parecia algo tão inalcançável para mim como estudante eu vou escrever um artigo, eu pensava, ninguém vai ler, ninguém, assim, quem vai querer saber o que eu estou escrevendo, sabe? Então, meio que me abriu portas de o que eu, como estudante, seria capaz de galgar. Então, acho que me fez crescer muito profissionalmente, me crescer muito academicamente, e me fez ter muita coragem de ir enfrentando as oportunidades, assim, enfrentando essa síndrome da impostora, que acho que é muito grande nos estudantes da graduação, até porque, enfim, a gente meio que no campo de direito eu percebo uma hierarquia muito grande, assim, de professores e alunos, é como se fosse, assim, um afastamento, sabe, assim, de que eles estão num passo que a gente não consegue alcançar e acompanhar o ritmo, então, quando a gente conhece professores que nos dão a mão, como foi o caso da professora Maria, da professora Fernanda, as oportunidades brotam e germinam e você se sente pertencente àquele universo. Então, acho que a maior lição que eu poderia tirar, assim, é de não ter medo de ir atrás e de pegar na mão e ir fazendo e galgando novas oportunidades. Sim, é verdade. Quando a gente encontra ainda professoras como são, né, a professora Fernanda e a professora Marília, que essas pelo menos eu já tive algum contato, é maravilhoso mesmo, né, poder contar com pessoas como elas na nossa trajetória. E, Sara, me diz uma coisa, você tinha bolsa de pesquisa de iniciação científica? Não tive. Infelizmente, nem todos os estudantes têm acesso às bolsas, porque tem uma quantidade limite. Eu tenho quase certeza que cada professor tem 2 bolsas. E normalmente cada professor tem 4 alunos pesquisadores. E além disso, lá na universidade você não pode acumular a bolsa do estágio e a bolsa da pesquisa. Então isso acaba afastando muitos estudantes de receberem a bolsa. A remuneração fica só para quem não tem estágio. E eu sempre estagiei, porque, enfim, durante esses 2 anos de iniciação científica, eu estava sempre atrás de estágio, era um atrás do outro, então eu nunca tive acesso à bolsa. Então é uma pena, né? Porque, querendo ou não, isso afasta um pouco, porque nessa idade tá todo mundo precisando de dinheiro, precisando. Enfim, ninguém quer trabalhar de graça, essa é a realidade. E muitas vezes a pesquisa não é vista como um trabalho, é vista como uma atividade extracurricular e pronto. E isso acaba sendo muito injusto com os estudantes que normalmente precisam desse valor. Então já dá uma afastada, uma elitizada em quem tem acesso a poder ter esse tempo disponível para pesquisar, ao invés de estar buscando oportunidades que garantam remuneração. E, ao mesmo tempo, é desestimulante, porque muitas vezes a pessoa não se vê meio que reconhecido pelo trabalho, pela instituição. Então, ainda mais com esses cortes recentes do CNPq, a situação ficou ainda pior. Eu acredito que, infelizmente, não há perspectiva de aumento de bolsas nem tão cedo. E a bolsa já é um valor bem reduzido, não é uma bolsa assim que é metade, menos da metade do que você ganharia no estágio, por exemplo. Sim, é verdade. Infelizmente, essa realidade das bolsas atrapalha, né? Porque é um trabalho. Embora não seja visto como um trabalho, a gente sabe o quanto pesquisar e o quanto estar ali disponível para participar da pesquisa de forma ativa toma tempo. Né? Então, sim, o ideal seria que tivesse esse incentivo, né, por parte de bolsas
de iniciação científica. Mas que bom que mesmo sem bolsa tu conseguiu participar, né? Embora a gente saiba que existe assim esse recorte que acaba elitizando o acesso à pesquisa a quem tem essa essa opção, digamos, né? Mas que bom que tu conseguiu participar mesmo assim. E dentro dessa experiência, o que tu considera mais importante? O que você considera que teve a maior importância para tu ter participado ainda enquanto estudante de graduação de um projeto tão grande, né, de um relatório promovido pelo CNJ? Eu acho que eu poderia começar com a quantidade de pessoas que eu conheci. Assim, eu criei muitos laços profissionais valiosíssimos. Então, você como graduanda, ter acesso a professoras do porte de Marília, do porte de Fernanda, porque a gente tem acesso como estudante, mas é uma relação diferente. É uma relação que a gente só conhece meio que um terço, um quinto, eu arrisco dizer, do que aquela profissional realiza. A gente tem a aula, ainda mais professores que têm muita humildade, tem muita... Enfim, não ficam meio que assim, nesse patamar, como eu falei, esse distanciamento do estudante. A gente não imagina o quanto aquelas professoras têm um trabalho maravilhoso. Então, a partir delas, eu consegui fazer vários contatos, fazer amizades também, que com certeza viraram redes de apoio. Hoje, por exemplo, eu escrevo artigos com amigas que construí no BIBIC. Então, são redes de apoio profissionais que me fizeram evoluir muito academicamente, porque eu comecei a trabalhar com elas em outros campos. Então, acho que esse seria o primeiro ponto, essa proximidade que a gente faz de contatos mesmo, acadêmicos. O segundo ponto, que aí já é uma coisa mais abstrata, mas que para mim fez muita diferença de participar de um relatório desse porte enquanto estudante, foi o quanto eu comecei a enxergar o direito de forma diferente, o quanto eu comecei a enxergar o curso de forma diferente. Porque minha história no direito é um pouco, assim, distoante. Eu entrei no direito muito por afinidade com as ciências sociais. Eu adorava sociologia e filosofia. Assim, a cadeira de sociologia de direito, filosofia de direito foram as minhas preferidas. Então, quando eu participo da pesquisa desse porte, eu vejo o potencial, porque pelo menos eu enxergo a criminologia andando muito de mãos dadas com as ciências sociais. Então, quando eu enxergo uma oportunidade desse porte, eu vejo que há espaço para o que eu quero no mercado de trabalho, que há valorização disso. Porque, como eu tinha falado anteriormente, a pesquisa muitas vezes não é vista como trabalho. Quando a gente fala que, eu estudo justiça restaurativa, a pessoa meio que enxerga como se fosse um hobby, assim, eu estudo algo, sei lá, é como se eu estudasse artes, por exemplo, assim, é uma coisa, um hobby, é muito alheio ao direito. E quando eu vejo uma coisa desse porte, com essa magnitude, com tanta gente muito competente e muito profissional envolvida, isso me dá uma aspiração muito grande. Eu me sinto, realmente, eu posso conseguir aspirar algo maior, eu posso conseguir sair dessa caixinha de concurso público e advocacia, que é muito limitante, porque eu não me via mais nessa rotina, assim, eu tive experiências ótimas de escritório, eu tive uma experiência ótima no curso, estudando direito civil, processo civil, tenho afinidade, mas quando eu participo de um projeto como esse, eu vejo que tem coisas que são muito mais do meu perfil e eu me descubro muito mais profissionalmente. E, por último, como ponto, acho que é muito importante de ter feito isso na graduação, foi a maturidade que eu ganhei na minha escrita e na minha, como eu posso falar assim, desenvoltura mesmo. Eu perdi muito da minha timidez, eu perdi muito da minha insegurança como pesquisadora, muito da minha insegurança como estudante, porque eu fui colocada à prova, assim, eu tinha uma para fazer, era importante, tinha muita gente envolvida, então eu tive que meio que carregar uma responsabilidade que normalmente eu não carregaria de jeito nenhum. Então, a oportunidade como essa faz a gente amadurecer, faz a gente ter realmente esse impacto grande na nossa escrita e no nosso porte como profissional, na nossa postura em geral. Então, acho que foi muito enriquecedor e um grande amadurecimento para mim ter participado de um projeto tão grande. Sim, é muito, muito legal, né? Ver como pode mudar a vida, assim, e mesmo a trajetória que a pessoa poderia tomar se não tivesse tido essa oportunidade, né? E como abre caminhos e possibilidades, é muito, muito importante que eu acho que as pessoas tenham essa noção. Então, por último, aqui, que a nossa ideia é ser meio rápida nesse novo quadro, depois de toda essa experiência, né, que você já contou como ajudou academicamente, também profissionalmente, qual é o recado, Sara, que você poderia dar, então, para os jovens pesquisadores, para quem
como você estava começando ainda a universidade, né, na época, para incentivar eles a quererem participar da iniciação científica, a procurarem esse tipo de núcleo de pesquisa. Qual é o recado que você daria para eles? Eu acho que eu começaria dizendo para buscar o seu lugar. Tem lugar para você. Eu acho que muitos dos estudantes não se veem como capazes. Eu digo isso porque não me vi por muito tempo. Eu demorei para ter essa certeza de que eu tinha um pertencimento na academia, ainda que jovem, ainda que estudante, ainda que mulher, porque, querendo ou não, ainda que eu seja mulher branca, isso é um fator que pesa bastante na nossa segurança, na nossa confiança. Que busque o seu lugar, busque acolhimento de algum professor que você tenha afinidade, não tenha medo de ser interessado. Eu acho que muitas vezes um grande entrave é a timidez. Eu vejo estudantes próximos, meus amigos, que são muito competentes, pessoas muito inteligentes, mas acham que estão sendo inconvenientes, que estão sendo, como eu posso falar, intrusivos, de chegar para aquele professor e falar: eu tenho interesse de participar disso. O senhor tem iniciação científica? A senhora está com algum projeto de extensão? Então, eu acho que seria muito por aí, de perder essa timidez, de saber que você é pertencente, você tem lugar nesse mercado, você tem lugar para expor suas ideias, para escrever, para oferecer algo em troca, porque eu acho que também é muito por aí a gente não se vê como alguém capaz de trazer de volta esse conhecimento que a gente recebe na universidade. Acho que a gente absorve muita coisa, mas a gente entrega pouca coisa. Acho que a nossa contrapartida social é baixa, porque a gente já sai nessa linha de montagem, né? De se forma, faz a OAB, começa a divulgar em um escritório, fica ali por um tempo, estuda para concurso, e muito pouco do que a gente amadureceu e do que a gente aprendeu é devolvido. A gente não participa tanto de oportunidades que a gente consegue ter essa troca, essa partilha com outros estudantes, como é a iniciação científica. Porque, ao menos na minha experiência, eu aprendi, além dos professores, aprendi muito com os outros alunos. Eu tive um contato gigante, uma troca gigante com as outras pesquisas do grupo, com áreas que eu não tinha o menor conhecimento. Hoje eu já tenho um grande amadurecimento teórico, porque eu tive essa honra e esse prazer de escutar colegas tão competentes e que, ao mesmo tempo, são estudantes como eu. Então, eu acho que é muito por aí. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de correr atrás, porque isso abre tantas portas e tanto amadurecimento que é uma experiência imperdível. Eu acho que todo mundo, ainda que no final veja que não é para você, deveria entrar na iniciação científica só para saber como é, só para experimentar um pouquinho desse universo, ainda que seja para descartá-lo. Mas, ao menos ter esse pouquinho de experiência já é um grande amadurecimento. É verdade. Mas então era isso, Sara. Eu agradeço, né, ter aceito o convite, ter nos dado o teu relato. Acho que é bem importante para que os jovens pesquisadores aí queiram participar e estejam cientes de que tem mercado, né, não só depois do trabalho, e também abre portas, abre relacionamentos, então é uma oportunidade muito boa. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite. E espero que a gente continue conversando sobre esse relatório aí, que foi super importante para quem estuda justiça restaurativa. Então, pessoal, não se esqueçam de quem ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.